Quero primeiro agradecer a presença de todos, né, desejar um bom dia e apresentar o nosso tema, que é a formação continuada para professores da educação básica. E o tema central da nossa discussão hoje, do nosso estudo, do nosso trabalho, da nossa formação, é o bem-estar emocional no contexto escolar. Então, primeiro falar um pouquinho do nosso projeto de extensão internacional, né, que é uma formação continuada para professores, realizado em parceria entre a Unisul no Brasil e a Universidade Blas Pascal na Argentina, com temas emergentes para a educação do século XXI. Nós organizamos esse trabalho com muito carinho, com muito empenho, né? Eu e a Daiane como monitoras, eu doutoranda, a Daiane como mestranda, daí nós temos as alunas a Bianca, a Mirella e a Ana Paula, que se desdobraram também para fazer esse trabalho. Coordenado pela professora Flávia, né, e pela professora Melissa. Então, nós temos a nossa pauta, né, que vai ter uma motivação, os objetivos, vamos apresentar o conteúdo, teremos um convidado especial e depois a conclusão do trabalho. Então, o objetivo aqui, o nosso objetivo dessa formação é promover a reflexão sobre o bem-estar e o mal-estar docente, analisando fatores que influenciam a saúde e a prática profissional, a fim de construir uma consciência coletiva de valorização e fortalecimento do cuidado no contexto escolar. Por que falar de saúde emocional hoje, né, dentro do contexto escolar? Então, a gente percebe que a realidade, né, da escola, da educação hoje, dos professores, tem sido marcada por diversos desafios. A sobrecarga de trabalho, né, demandas burocráticas que cada vez têm intensificado mais o trabalho do docente, a diversidade de inclusão que existe dentro da escola hoje, que os professores precisam estar preparados, a relação com a família e a comunidade, o uso excessivo de tecnologias, né? E conflitos, indisciplina, violência e entre outros fatores, né, que existem dentro do contexto educacional, né? Esses são alguns que impactam diretamente no bem-estar e na qualidade de vida do docente. Então, aqui eu passo a palavra para minha colega Daiane. Então, bom dia a todos. Como a Edneia já me apresentou, eu me chamo Daiane, né? Sou aluna do mestrado e faço parte do projeto de extensão como monitora. Então, para iniciar essa nossa reflexão, eu convido vocês, né, para estar fazendo essa dinâmica com a gente, algo bem simples. Vocês precisam estar fazendo a leitura do QR Code ou acessando o link que a gente vai colocar no chat. Como é que vai funcionar? A gente quer saber como é que vocês chegaram para essa formação de hoje. Então, vocês vão ter que responder com uma pequena palavra ou uma frase, como você está se sentindo hoje. Então, assim, acessando o link ou QR Code, vocês vão direto para essa página aqui, vocês vão clicar em publicar. Aí ali vocês só vão colocar uma frasezinha ou uma palavra, e aí já vai aparecendo na imagem. Pode até deixar tela cheia, Edneia, que aparece aí mesmo, tá? Então, eu vou estar colocando no link também, o link ali no chat, tá, meninas? Quem precisar de ajuda pode estar me chamando, que eu auxilio. Tá colocando aqui. Isso, o link já pode ser acessado lá no chat, tá? Ó, já começamos a receber algumas respostas. Vou fazer a minha aqui também. Fiquem bem tranquilas, porque não existe uma resposta certa ou errada, né? São sentimentos que a gente está trazendo nesse dia de hoje. Vamos dar um tempinho para todo mundo poder participar.
Deixa eu ver. Estão conseguindo, pessoal? Então, já chegou algumas palavras aqui. Estou me sentindo cansada, feliz, estou me sentindo bem, ansiosa, cansada. E é isso. Hoje, o que vai chegar para a gente nessas palavras é uma síntese do que a gente vai falar no dia de hoje, né? Sobre a saúde emocional no ambiente escolar, né? Preocupada, cansada. Então, vai ser vários sentimentos, né? Alguns positivos, outros um pouco negativos, mas isso vai de pessoa para pessoa. Se alguém quiser abrir o microfone também, se não conseguir, quiser falar, também fica bem à vontade. Tem algumas pessoas colocando aqui no chat também. Isso, então, uma pessoa colocou aqui, né? Ela chega desanimada com o ambiente escolar, triste e sendo vistos apenas como alguém para cumprir as demandas trabalhistas, mas não um ser humano que também tem sua vida externa, né? Todas essas dores é o que a gente, né, preparando todo esse material e a gente que está na escola vivencia no dia a dia. Tem também quem está feliz e tranquila, né? Eu coloquei que eu me sinto desafiada, esse dia de hoje também é um desafio, né? A formação é um desafio. Eu acho que seria isso. Vamos lá, mais alguém? Ó, mais uma colocou que está se sentindo bem no dia de hoje. Então é isso, pessoal. Essa dinâmica ela serve para a gente mostrar como é que a gente está chegando nesse dia de hoje. Espero que com essa formação a gente consiga, né, sair um pouco mais leve, né, ou levar dessa formação algo que vai contribuir para toda a nossa, para todo o conjunto dentro da escola. Teve outra que colocou que está cada vez mais difícil trabalhar na educação. Então é isso, tá? Eu agradeço a participação de vocês e eu peço licença para a gente, então, dar continuidade. Muito obrigada a todos que estão participando. Então, o que a gente observa quando a gente fala de saúde mental, saúde emocional, desculpa. Então, o que vem? Algumas dessas palavras foram as que já surgiram ali no na nossa dinâmica. Então, surge o quê? O estresse, a ansiedade, burnout, a depressão, o esgotamento. E aí a gente para analisar, né, o que é necessário no ambiente escolar, o que eu necessito para ter um ambiente melhor, para ter uma melhora na minha saúde emocional. O que eu preciso, né? Eu preciso de um ambiente escolar saudável, preciso que da valorização profissional, de boas condições de trabalho, de apoio institucional e relações respeitosas. Então, a gente sabe que tudo isso é necessário, mas nem sempre é o que a gente tem, né? Mas se a gente tivesse isso, nós não estaríamos discutindo hoje a saúde emocional. Pode passar, Ednei. Então, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai entrar um pouquinho na questão da fundamentação teórica. O que a Organização Mundial da Saúde diz? Ela diz que a saúde mental é um estado de bem-estar que permite às pessoas lidar com os desafios da vida, desenvolver suas habilidades e contribuir para a sua comunidade. Então, significa o quê? Que o professor, que o profissional da educação, ele precisa estar fortalecido para ele poder desempenhar um papel fundamental dentro da escola. Deixa eu passar, Ednei. Então, para eu ter esse bem-estar emocional escolar, o que eu preciso, né? Quais os elementos que eu preciso para construir esse bem-estar? Eu preciso de diálogo, né?
A gente tem que ter o diálogo, que é a escutativa, a comunicação aberta. Eu preciso de fatores protetores, de vínculos positivos, de respeito mútuo, né? Quando esses elementos eles se juntam, a gente sabe que vai ter um trabalho fundamental dentro da escola, mas eu preciso que tudo isso esteja alinhado. A gente fala alinhado, é toda a equipe escolar, toda a comunidade escolar, né? Pais, professores, alunos e toda a equipe pedagógica e administrativa, né? Pode passar, Ednei. Então, o que é falar de bem-estar? Eu estou falando do que quando eu estou falando de bem-estar? Eu estou falando de propósito, né? A gente sabe que o trabalho ele tem que ter significado para a gente, para ele poder estar gerando impacto na vida do outro. Eu preciso de boas relações, preciso de um trabalho colaborativo e respeitoso. Eu preciso ter autonomia, né? Que hoje se perdeu muito dentro da escola, do professor, ter essa autonomia para ter a liberdade e responsabilidade para fazer o seu melhor. Preciso de reconhecimento, trabalho valorizado, né? É o que a gente almeja, crescimento, equilíbrio e um ambiente saudável. A gente sabe que falar de bem-estar não é só falar da ausência de doenças, né? É falar de todo esse conjunto. Deixa eu passar, Edneia. Então, nós trouxemos alguns 3 pilares, né, da saúde emocional, que seria o autoconhecimento, a empatia e o propósito, né? O autoconhecimento, ele ajuda eu a saber os limites das minhas emoções, meus limites e as minhas emoções. A empatia, que é eu me colocar no lugar do outro, é eu saber respeitar o outro. E o propósito, ele vem no sentido de que o meu trabalho, ele tem que ter um propósito para ele gerar um impacto na minha vida e na vida de todas as pessoas ao meu redor, né? Então, cuidar da saúde emocional do professor é também investir na qualidade da educação. Acho que seria isso. Pode passar aí, Edneia. Então, eu sei que quando eu tenho, a gente fala aqui do professor, mas entra toda a equipe, né? Toda a equipe administrativa, a equipe pedagógica, né? O professor que está atuando em sala de aula. Então, eu sei que se eu tenho uma saúde emocional equilibrada, o professor vai ter esse impacto lá dentro da sala de aula, né? Quando eu tenho esse equilíbrio, né? Porque às vezes precisa ter esse equilíbrio. Então, impactos positivos quando o professor possui um equilíbrio emocional, vai melhorar a aprendizagem do aluno, favorece o desempenho dos alunos e fortalece relacionamentos interpessoal. Então, eu diria que cuidar da saúde, né, emocional escolar é trabalhar um conjunto para que a educação ela se fortaleça e melhore cada vez mais. Deixa eu passar, Edneia. Então, como é que seria, né, esse ambiente escolar saudável para o professor? Seria a gente já falou aqui, é uma síntese, né? Eu preciso ter dentro da escola respeito e colaboração entre professores e toda a equipe, uma comunicação aberta, né, com diálogo, com uma escuta acolhedora. O professor ele precisa ter essa valorização do trabalho docente, ele precisa se sentir pertencente, acolhido. Eu preciso sim de condições adequadas de trabalho, condições estruturais, pedagógicas, né, para desempenhar esse papel. E a gente precisa muito do apoio à saúde emocional, né? Não vamos dizer assim, para ter esse equilíbrio, né, gente? Porque nem sempre a gente vai estar bem, mas a gente precisa achar esse equilíbrio. Precisa de clima de segurança e confiança, né? Esse favorece o desempenho profissional e oportunidades de formação como essa, né? Da gente poder estar participando e transmitindo e compartilhando conhecimento. Deixa eu passar, Edneia. Bem, gente, agora vem as leis que protegem o professor, né? Então, diante de tudo como essas questões relacionadas ao bem-estar do professor vêm cada vez mais sendo discutido na área da educação e no campo acadêmico, já existem leis que estão pensando, né, em que
em proteger esse professor, né? Não só o professor, mas todos que fazem parte da educação, né? Dentro da escola. Uma delas é o Plano Nacional de Educação, né? O novo PNE. O que que vocês precisam saber? Que agora a saúde do professor foi implementada, né? Também contemplada nesse novo Plano Nacional de Educação. Lá ele vem trazendo a questão da melhoria das condições de trabalho nas escolas, então já está sendo reconhecido que as escolas possuem esses problemas que afetam o bem-estar do professor, né? Também traz a questão da promoção da saúde mental e a prevenção do adoecimento, né? Então, de forma preventiva, já se vem analisando de que forma vai ser feito, de que forma vai ser atuado. A questão da valorização profissional e reconhecimento na carreira docente, né, em termos salariais. A formação continuada e ambientes escolares mais seguros e acolhedores, né? Então, ambiente seguro não é só cercado, mas sim cercado por grades, né? Mas sim por um ambiente onde a pessoa consiga trabalhar de forma mais harmônica, né? E também tem a norma regulamentadora, essa NR1. Ela é uma norma do Ministério do Trabalho e Emprego que estabelece disposições gerais do gerenciamento de risco para os ambientes de trabalho no Brasil. O objetivo da norma é garantir que as organizações identifiquem e avaliem e controlem os riscos ocupacionais, promovendo a segurança e a saúde dos trabalhadores, inclusive a saúde, né, emocional, né, o bem-estar. Então, a NR1, no contexto escolar, ela reforça a responsabilidade das instituições de ensino em identificar e minimizar os riscos que possam afetar a saúde e a segurança do professor, né, e também os demais trabalhadores da educação. Então, o que seriam esses riscos, né? Hoje a gente vê que os riscos que afetam a saúde do professor também é o excesso de turmas, né? Turmas superlotadas, que fica difícil, né, atender o aluno no atacado, sendo que cada um é um ser único e aprende e a gente sabe que aprendem de diversas formas, né? Então a gente tem uma diversidade muito grande de alunos para estar ensinando, para estar entendendo como eles aprendem de uma forma melhor, e isso acaba com as turmas cheias, acaba afetando a saúde do professor, porque ele não consegue dar conta do seu trabalho. A sobrecarga administrativas, né, planilhas e diários e planejamentos imensos para estar respondendo, construindo, fazendo, né, e colocando em prática as metas pedagógicas que são irreais, muitas são irreais, das metas pedagógicas que vêm de cima para baixo, como a gente diz, né, do governo para a escola, para a sala de aula, para a escola, né, resolver. Pressão por resultado, hoje nós temos muita pressão por resultado na educação, e os conflitos internos e o assédio que acabam acontecendo também dentro das escolas, até por conta dessa pressão por resultado, por ter que atingir certas metas, né? Então, acaba sobrecarregando as questões emocionais, o bem-estar do professor. Ele acaba se preocupando com coisas extras, né? Ao invés de se preocupar mais com a dinâmica da sua aula. Então, isso acaba afetando, de certa forma, o bem-estar do professor. Então, vamos lá, eu passo a palavra para minha colega agora, que vai apresentar a saúde mental dos professores através de um vídeo. Eu vou parar de partilhar. Deixa eu ver aqui. Ah, já foi. Isso, 2 cliques. Mirela, desculpa. Pode te Imagina. apresentar. Bom dia a todos. Agora a gente vai assistir a um vídeo relacionado ao tema da nossa apresentação. Ele traz uma reflexão importante e ajuda a compreender melhor o assunto que está sendo apresentado. Posso colocar, Consegue Mirela? partilhar? Está aparecendo para vocês?
Ainda não. Não. Ah, então eu vou ter que apresentar de forma diferente. Eu coloquei o link ali dentro do chat. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou conseguir aqui, tá? Tá, perfeito então. Só me dizem se já estão conseguindo visualizar. Sim. Sim. Compartilhou o som, vai? Vamos ver. Tudo aquilo Ouviram? Deu. Sim. Uhum. Sim. Certo. Então, achei. que a escola puder fazer, que ajude o professor a resgatar algo da ordem, da autoridade e da dignidade do seu trabalho, vai contribuir na causação, né, para, digamos, combater aquilo que causa os fatores de impacto na saúde mental. Eu sou Rinaldo Voltolini, mestre e doutor em psicologia escolar pelo Instituto de Psicologia da USP, pós-doutor em psicogênese e psicopatologia pela Université Paris 13 e sou professor livre-docente e professor associado da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Por que a saúde mental dos professores está tão fragilizada? A gente tem usado uma frase para ir direto ao ponto, que é uma frase do Paulo Freire. Ele diz assim: todo mundo sonha, deseja que os filhos tenham bons professores, mas não gostam quando um filho diz que quer ser professor. Isso mostra um pouco uma condição paradoxal da profissão de professor. De um lado, o professor se espera muito dele, se cobra muito dele em termos de resultados. De outro lado, se espera pouco dele em termos de saber, conhecimento, competência. É sabido que a profissão docente é mal remunerada, né? Em particular no Brasil. Uma dificuldade para o professor ganhar sua renda numa única escola. Ele vai ter que se dividir em 2, às vezes em 3 escolas, o que aumenta a sua carga de trabalho. Esse é um dos fatores que a gente chama de um fator estressor. Um segundo fator é a carga de trabalho. A carga de trabalho não se reduz à sala de aula, tem toda uma série de questões que são próprias à configuração do trabalho docente, como produção de aula, correção de avaliação, né? Que faz com que o trabalho do professor dificilmente fique restrito ao tempo de horário de trabalho. Então, uma série de indicadores nas pesquisas universitárias que apontam para essa desvalorização na representação social do professor. A ideia é sempre que o professor é um profissional que sobrevive de um sacerdócio, né? Porque as condições seriam totalmente desfavoráveis à continuidade do seu trabalho, o que o faz se manter ali uma espécie de dedicação e de vocação pelo seu trabalho. Sabemos que é importante para qualquer profissão que o trabalho tenha sentido. Quando o trabalho se esvazia de sentido, o sujeito começa a viver aquilo como uma tarefa. Cada vez mais que o trabalho ganha uma dimensão de tarefa, mais é, digamos, um fator condicionante de sofrimento psíquico e, no extremo, doença mental. Esses fatores que dizem respeito à representação social docente normalmente são menos considerados, mas é importante que a gente os coloque na balança porque eles estão com o mesmo peso dos fatores contingentes e estressores. Como professores podem cuidar da saúde mental? Tudo que ajuda o professor, digamos, a resolver questões que estão transbordando, e aí podemos pensar em mecanismos bem simples, mas que são efetivos, né? Como meditação, qualquer coisa que ajude com o excesso de ansiedade, mas em particular as psicoterapias, porque isso tem a ver, é um espaço que não tem a ver apenas com desestressar, mas tem a ver com um processo de elaboração e que, portanto, atinge também isso que é da ordem da representação que ele tem da profissão. Essas são saídas individuais, que o professor pode fazer, digamos, por escolha própria. Entretanto, se a gente ficar só nelas, o impacto sobre a saúde mental não vai ser significativo. Ele é uma questão coletiva porque a causação da saúde mental é sempre coletiva. Supondo que, então, por conta de um congresso, eu vou chamar uma autoridade no assunto para falar de um assunto determinado. Não é uma figura de poder, mas uma figura de saber. Essa condição de autoridade, o professor tem perdido ao longo do tempo, né? Há várias pesquisas que têm demonstrado a queda da sua condição de autoridade. Se essa relação de autoridade se desfaz,
o professor só vai conseguir alguma atenção dentro da sala de aula recorrendo ao autoritarismo. Então, aí entramos numa relação de poder e de confronto que nos leva a um fenômeno bem típico e um dos principais estressores da condição docente, que é a violência em sala de aula. Se isso se recupera, algo da dignidade profissional docente se recupera e, com isso, esse impacto que vai acabar gerando no final uma questão de saúde mental significativa, que você vai ter um professor que se realiza no seu trabalho e não um professor que está lá brigando com as circunstâncias para conseguir manter um mínimo de condição de trabalho. Qual a importância de entender saúde mental nas escolas como uma questão coletiva? A escola, enquanto a instituição imediata onde o professor está, tem um papel decisivo nessa história. Tudo aquilo que a escola puder fazer que ajude o professor a resgatar algo da ordem, da autoridade e da dignidade do seu trabalho, vai contribuir na causação, né, para, digamos, combater aquilo que causa os fatores de impacto na saúde mental. Muitas vezes as escolas entendem que tem que promover espaços de conversa, né? Tudo bem, eles são bem-vindos, desde que não se confunda o registro terapêutico com o registro profissional. Espaços de conversação de nada vão adiantar se o professor, em seguida, ir para uma sala de aula onde ele não tem poder de decisão, todo o processo decisório sobre que disciplinas vão cair na escola, quais os conteúdos programáticos, né? Cada vez mais vai sendo retirado da mão do professor o controle disso, de modo que o professor que está na sala de aula, ele vira muitas vezes um executor do programa. Um programa que ele não partilhou, não compartilhou no processo decisório. Então aí nós temos uma condição coletiva da organização do trabalho docente que dificulta que eles possam, digamos, experimentar na sua prática uma autoridade do seu trabalho. Como proporcionar momentos para partilhar dores e experiências entre os docentes? A escola tem que tomar um cuidado de que esses espaços não sejam espaços catárticos, né, de reação emocional àquilo que vai mal. Mas de cuidar para que seja um espaço acolhedor, no sentido de que a gente acolhe aquilo que é fruto do conflito e do confronto que o dia a dia do trabalho coloca, mas que o professor possa estar se sentindo dentro de um ambiente onde aquilo que ele disser não vai entrar num registro avaliativo. Esse é o cuidado maior. Então, se consegue um bom cuidado disso, a escola pode ser uma promotora de espaço de palavra, o que ajuda bastante a elaboração dos conflitos docentes. Certo, peço licença. Deixa eu ver se eu consigo partilhar agora aqui. Também tem algumas mensagens ali no chat. Isso. Então, a escola é um coletivo, uma aldeia, né? E se não olharmos cada um, seus indivíduos com sensibilidade e empatia, essa coletividade se rompe, né? Vou voltar aqui para o compartilhamento. Estão conseguindo visualizar novamente? Uhum. Sim. Certo, agora eu deixo para minha colega, né? E vai continuar. Bom dia a todos. O meu nome é Ana Paula e eu vou falar um pouquinho sobre os impactos do mal-estar docente. Bom, depois de entendermos alguns dos fatores que podem levar ao adoecimento dos professores, eu vou falar um pouco sobre os principais impactos que o mal-estar docente pode causar na saúde e no trabalho dos professores. Na saúde física, o mal-estar docente pode provocar sintomas como esgotamento físico, dores de cabeça, insônia e distúrbios da voz. Já na saúde mental, o acúmulo de pressões, excesso de trabalho, responsabilidades pode gerar estresse, ansiedade e, em algumas situações mais graves, burnout e depressão. Esses problemas também afetam bastante a vida profissional, onde o professor pode ter dificuldades na prática pedagógica, perder a motivação para ensinar, reduzir a qualidade do ensino e também pode acabar se afastando do trabalho. Além disso, podem acabar surgindo alguns sintomas comportamentais,
como irritabilidade, falta de energia, pouca concentração e sensação de pouca autonomia no trabalho. Então, podemos perceber que o mal-estar docente é algo que afeta não só o professor, mas também a qualidade do ensino e todo o ambiente escolar. Pode passar. Oi, bom dia a todos. Eu sou a Bianca, né, me apresentando um pouquinho para vocês. E hoje a gente trouxe uma convidada especial e é especialista também no assunto. A convidada é a Maria Thaís de Mello. Ela tem formação na área de serviço social, de psicologia, de pedagogia, tudo pela UFSC, tem mestrado, doutorado na área, tem mais de 20 anos de experiência clínica, mais de 22 livros publicados e, inclusive, ela já trabalhou como coordenadora do Sindicato do Núcleo Particular dos Professores aqui de Santa Catarina. Então, também já fez várias palestras, voltadas mesmo para essa questão de saúde mental dos docentes. Então, a gente trouxe essa convidada justamente para agregar e trazer muito toda essa carga, toda essa vivência, o que ela pôde perceber também. Então, eu passo a palavra para ela e queria agradecer muito a presença e toda a contribuição que acredito que vai gerar aqui para a gente. Obrigada. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Meu nome, então, como a Bianca falou, é Maria Thaís. Tenho bastante experiência nessa área e atualmente eu coordeno o Núcleo de Saúde Mental dos Professores do Sindicato das Escolas Particulares do Estado de Santa Catarina. E esse núcleo, nós não somos funcionários do sindicato. O sindicato contactou, né, profissionais e pesquisadores da área, inclusive no nosso núcleo nós temos, ele é interdisciplinar, e nós temos professores da UFSC, da Univale, da Unifacvest, ou seja, pessoas que têm a experiência clínica e a experiência acadêmica, né? Esse trabalho, ele começou em 2014 com a primeira pesquisa que nós fizemos, dividindo o estado de Santa Catarina em 5 grandes regiões, e nós fizemos uma pesquisa para monitorar os fatores estressantes e como que estava a saúde mental, né, dos profissionais, dos professores. Depois da pandemia, nós repetimos essa pesquisa, que nós queríamos ver o impacto que toda a questão da pandemia teve, porque com a pandemia, com todos os estressores, ainda houve, assim, uma emergência do professor mergulhar no mundo, mais ainda no mundo digital, porque as aulas começaram a ser à distância, muitos não estavam preparados para isso, então foi mais uma sobrecarga. E, então, ele teve que se adaptar de uma maneira muito rápida, né? E a adaptação, ela sempre exige tempo. Então, nós fizemos uma nova pesquisa para saber até que ponto toda essa mudança, né? Sem falar em todas as questões que já envolvem, porque a pandemia é um evento singular na humanidade, né? Tudo foi colocado em xeque. De repente, nos vimos todos aprisionados em nossas casas, com ruas vazias, as incertezas. Isso mexeu com a população em geral. Acho que nunca mais seremos os mesmos, né, após passar por um evento dessa magnitude. E a mesma coisa aconteceu com os professores. Então, o que nós estamos agora nos organizando para fazer uma outra pesquisa, né? Porque agora a gente precisa, passados uns 6 anos lá, mais ou menos, da questão da pandemia, nós queremos fazer uma nova pesquisa para ver como é que está esse processo de adaptação a esse novo ritmo que se impôs, né? Porque foi um ritmo que se impôs emergencial, mas esse ritmo ele não foi desconectado, ele continua, né? A educação à distância, hoje o uso de metodologias de aprendizagem virtuais, elas se tornam, é um caminho sem volta, né? Então, nós estamos organizando essa próxima pesquisa. O que no geral, é mais preocupante? Eu teria que falar, assim, sobre vários assuntos, mas eu acho que a organização que vocês deram para essa formação foi muito boa, e muitos dos assuntos que eu ia colocar e elencar como fatores importantes vocês já colocaram, então, para não ser repetitiva, eu vou acrescentar.
Pode ser? Perfeito. Então, assim, o que é que nos preocupa? Vocês colocaram ali, sabiamente, né, quais são os principais efeitos que nós sentimos hoje na saúde mental dos professores, né? Que é os principais transtornos que se apresentam, né? O aumento do burnout, a ansiedade generalizada, a depressão, os transtornos de sono e as consequências psicossomáticas que vêm com isso, né? Dores de cabeça e outras coisas que o corpo reage, né? Porque por mais que as pessoas às vezes gostem de fazer uma dicotomia, não existe dicotomia entre emoção, corpo, cérebro, psique, é tudo junto, né? Então, quando costumo dizer, porque eu também sou neuropsicóloga, que o funcionamento do nosso cognitivo, ele altera as nossas emoções e ela influencia nos nossos comportamentos, e vice-versa. Os comportamentos alteram emoções e as emoções podem alterar o funcionamento cognitivo, né? Então, toda essa carga, ela nos traz uma realidade complexa, muito complexa, cheia de incertezas, né? Mas alguns dados, né, que a parte dos pesquisadores têm trazido é bem importante. Eu vou passar depois para vocês um artigo de 2025, que é em cima dele que eu estou me baseando, que é o mais atual que nós temos, que faz o monitoramento, né, dessas questões. Nós temos hoje um índice no Brasil assustador de 30% de profissionais da educação que já estão com burnout instaurado. E o burnout, né, ele é a última etapa, ou seja, o estado de esgotamento, de cansaço absoluto, aquele que já te imobiliza para a tua profissão, né? Se nós vermos as estatísticas gerais da humanidade de ansiedade, depressão, nós vamos ver, da Organização Mundial da Saúde, nós vamos ver que se espera que 10 a 12% da população tenha, né, episódios de ansiedade e depressão. Aí, quando você chega numa realidade educacional onde 30% dos professores já apresenta indicadores pontuais e clínicos mesmo de burnout, é uma questão que nos faz perguntar: quem está cuidando de quem ensina? Né? Como trabalhadora da área da saúde, há muito tempo, quando no Ministério da Saúde se instituiu o programa de humanização, a pergunta, precisamos cuidar de quem cuida. Então, a saúde ela já se despertou há muito tempo para esse tema. Mas quem cuida de quem ensina é uma pergunta, um questionamento que pouco se ouve, né? E o ensinar é uma forma de cuidar. Não deveria estar desassociado, né? Por quê? E outra coisa muito importante também que nós vimos nessas pesquisas é que a gente pergunta assim, né? Como que ele está se sentindo, quais são os efeitos psicossomáticos, e a gente consegue, numa pesquisa, trilhar, né? Mas eu não quero aqui me deter muito a números, sabe? Mas esse número de 30%, ele é significante, por isso que eu já fiz a associação, né? Quando você tem, da Organização Mundial da Saúde, que é alarmante, 12% da população ter sintomas de ansiedade e depressão, nossa, 30% dos nossos professores da rede de ensino básica já está apresentando burnout. E outra coisa, sim, o burnout por si, ele tem estágios, né? Então, esses 30%, eles não estão 30% no estágio final, mas eles já estão no estágio inicial. Então, por exemplo, quando você inicia numa atividade docente ou em qualquer trabalho, a nossa primeira ação, se a gente queria muito aquele emprego, se a gente queria aquilo, se aquilo é desejo, aquilo é fruto do nosso desejo, a primeira coisa que a gente faz é se empenhar ao máximo. Então, é se empenhar ao máximo, é mostrar para si e para os outros que, pô, esse espaço é meu, eu vou me capacitar, eu vou fazer o melhor, sabe assim, a gente veste a roupa do super profissional.
E a gente não vai percebendo que a gente vai passando alguns limites, sabe? Daqui a pouco eu não tenho mais limite de que a minha carga horária lá na escola terminou e que eu não estou conseguindo chegar em casa e desligar que agora eu tenho um outro momento, eu sou um sujeito que eu não sou só o professor, eu sou um sujeito que eu sou mãe, que eu sou mulher, que eu tenho que ter o meu lazer, tudo aquilo que vocês já colocaram, né? Então, num primeiro momento é isso. Com o passar do tempo, se eu não consigo porque é normal que a gente, no primeiro momento, no contato com o trabalho, a gente tenha essa empolgação, sabe? Eu estou empolgada com o trabalho, eu quero estudar mais quando chegar em casa, eu quero fazer o melhor, eu quero ler, eu quero ver vídeos, eu quero trazer novas metodologias. Isso é normal, é saudável. Só que se com o passar do tempo eu não começar a delimitar esse espaço, eu passo para a segunda fase do processo para entrar no burnout. Eu já começo a ficar irritada, cansada, sabe? Já começo a não ter paciência com o meu aluno, não ter paciência com o meu colega, já começo a ser irônica muitas vezes, né? E aí, o terceiro, e se eu não me dou conta que eu já estou indo nesse processo, o terceiro processo, quando já se instaura daí, eu não tenho mais propósito, eu já acho que eu não sou boa o suficiente, eu já acho que aquilo ali não vale a pena, sabe? Eu já coloco em xeque meu potencial, já coloco em xeque o sentido de estar fazendo aquilo, e aí muitas vezes já é tarde demais, muitas vezes eu já estou nesse momento, né? E o que fazer quando o burnout ele é diagnosticado? Primeiro, a escola tem que fazer a comunicação de acidente de trabalho, porque burnout é uma doença ocupacional. E por que que é importante? Ela tem 24 horas a partir do momento que o professor chega com atestado e com um diagnóstico de burnout, ela tem 24 horas para fazer essa comunicação. Se ela se recusar a fazer, o profissional tem que procurar o sindicato, outros meios, porque é preciso. Qual é a diferença em entrar no INSS por uma comunicação de acidente do trabalho ou só por um auxílio-doença? É porque quando é uma doença ocupacional, você tem direitos e certas coberturas que se o plano ou o sistema não te garantir, você pode acionar juridicamente, tá? Então, esse é um direito. E agora tá, quanto ao tratamento, né? Então, se a pessoa já está com um burnout instaurado, ela precisa de acompanhamento de psicoterapia, porque ela vai precisar entender que padrão foi esse que me levou ao burnout. Mas primeiro o padrão pessoal, sabe? Assim, em que momento eu não percebi que eu estava indo por essa estrada? Porque se eu não entender qual foi o trajeto que eu fiz, eu posso novamente correr risco de fazer o mesmo trajeto, né? O que é a psicoterapia? A psicoterapia, você vai olhando o contexto da construção daquele transtorno como se fosse assim, tijolinho por tijolinho colocado um em cima do outro, como é que eu construí essa edificação, como é que eu construí esse transtorno? E eu preciso saber como é que foi esse mecanismo, porque na psicoterapia a gente não chega assim e puxa e cai tudo, a gente tem que estar tirando também tijolinho por tijolinho para entender, né? Tudo que é construído pode ser desconstruído, mas isso é um processo terapêutico. Então, a psicoterapia ela é importantíssima nesse processo. O segundo é o psiquiatra, porque quando você está com burnout, não dá, gente, não dá para fugir, você já vai precisar de medicação, porque com o burnout vem a ansiedade, vem a depressão, né? E o que é a farmacologia? A farmacologia, ela vai tentar, através dos medicamentos, restaurar o equilíbrio químico do seu funcionamento, né? Porque a medicação, na verdade, ela é reposição química, né? Então, por exemplo, quando você está com depressão, você está produzindo menos serotonina. O que é o remédio o antidepressivo? Reposição química da serotonina que não está sendo produzida, né? Então, assim, aí você precisa desse trabalho farmacológico. E outra coisa muito importante, você vai ter que fazer um afastamento do trabalho. Você precisa de um momento de afastamento, que às vezes não é muito curto, longo, para que você possa, sabe, procurar reconstruir esses tijolinhos, né? Reconstruir esse teu equilíbrio.
Então, no momento do afastamento, ainda não entram muitas questões ambientais. Ela é você com você mesmo. Você tem que reconstruir o equilíbrio psíquico e o equilíbrio químico, né, dos seus neurotransmissores, porque o impacto foi muito grande. E a partir desse momento, a volta do trabalho ela tem que ser preparada. Você não pode cair de paraquedas num ambiente que te adoeceu sem ter todo um processo de preparação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Dá para entender? Estou sendo clara? Foi bem clara. Está sendo maravilhosa. Então, esse é um processo, assim. Então, vocês falaram da legislação. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o que vocês falaram e acrescentando, tá? Lembra que vocês falaram lá da PNL, do Plano Nacional lá? Plano Nacional da Educação, ele institui também uma coisa muito importante, que é a necessidade de ter psicólogos e assistentes sociais nas escolas. O psicólogo, eu estou falando mais assim da questão do psicólogo também, que eu também estou numa faculdade de psicologia, né, com vocês aí participando. O psicólogo escolar, ele não vai fazer psicoterapia, ele não vai ser aquele sujeito que vai fazer escuta psicoterápica, psicodiagnóstica dos alunos, dos professores. Mas ele é um profissional que ele tem por função principal gerir essas relações, perceber esses conflitos, sabe? Perceber, lembra que vocês falaram ali, o professor está perdendo, no vídeo, o professor está perdendo autoridade, o professor isso, os alunos estão cada vez mais violentos, então ele vai ter esse papel muito importante entre gestão, professores, alunos, sabe assim, de ter esse olhar, de entender como essas relações estão se processando para criar mecanismos, né, para que essas relações sejam um pouco mais saudáveis, né? Da mesma forma, o assistente social nesse contexto também, de entender as diferenças, as questões, entender a legislação, né? Porque muita gente acha que assistente social só lida com questões de desigualdades, não, ele entende de legislação, ele precisa entender de legislação, de políticas públicas, né, para estar gerenciando esse processo. Então, é muito. E outra coisa também que a lei também traz é a nova norma, né? NR1, que ela vai ser importante principalmente na prevenção, sabe? Porque quando você faz o diagnóstico dos riscos psicossociais, né, você consegue gerenciar. Então, assim, se você tem esses riscos traçados, esse diagnóstico pela NR1, e você tem profissionais dentro da escola, no caso aí o psicólogo, para meio que estar gerenciando essas questões que foram levantadas de risco, né? E que, ao serem detectados, exista uma rede de apoio, porque essa rede de apoio, porque quando eu falo assim, você precisa de um psicólogo e psiquiatra, no SUS, um psicólogo e um psiquiatra é objeto de luxo. Tem gente que, para conseguir um psiquiatra, leva 2 anos numa fila de espera, entendeu? Então, na prática, tudo se encaixa. Na legislação, tudo é lindo e maravilhoso. Nós somos o país que nós temos a melhor Constituição, a Constituição Cidadã, nós temos políticas públicas maravilhosas, mas na prática elas acabam não sendo implementadas porque o acesso a essas políticas ainda não é universal. Me coloco à Então, Maria disposição para Thaís, perguntas. agradecemos a tua participação, aprendemos muito aqui, né, sobre essas questões mais de consultório, né? Enfim, a gente agradece muito, foi muito enriquecedor, né? Então, fica aí o nosso agradecimento, tá bom? Se algum dos participantes tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, eu atenderei a todos, mas pelo meu Instagram, @Maria Thaís Melo, tá? Maria Thaís sem H, Melo sem E. Que bom, obrigada. Quem sabe depois a Bianca passa certinho para a gente aqui no chat, né? E aí a gente também divulga. Obrigada pela disponibilidade, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Então, vamos
finalizar, então, vamos para os próximos, que daqui a pouco já estamos finalizando. Eu só vou complementar um pouquinho do que ela já falou. Então, nesse slide, a gente fez uma comparação entre o Brasil e a Argentina sobre a saúde emocional dos professores e observamos que nos dois países existem índices elevados de sofrimento emocional relacionados ao trabalho docente. No Brasil, ele tem 62% dos professores relatam estresse relacionado ao trabalho e 84% apresentam sinais de exaustão emocional ou burnout. Já na Argentina, o estresse chega a 87%, enquanto o burnout aparece em 60% dos casos. Em relação à ansiedade, ela apresenta alta prevalência nos dois países. Os principais impactos identificados foram ansiedade e depressão no Brasil. E na Argentina foram identificados burnout, ansiedade e problemas físicos. Mas no Brasil também tem números de casos bem elevados de burnout. Dessa forma, a gente percebe que a saúde mental dos professores é uma questão importante em ambos os países, reforçando a necessidade de políticas de apoio e cuidados com os profissionais da saúde, no caso da educação. Então, o adoecimento docente não vai acontecer apenas por questões individuais. Ele é um fenômeno social e está diretamente relacionado às condições de trabalho oferecidas aos professores. Então, ali no centro da imagem está o adoecimento docente e ao redor aparecem alguns fatores que contribuem para esse processo, como a intensificação das demandas profissionais, políticas educacionais, desvalorização da carreira docente, precarização das relações de trabalho e a condições objetivas de trabalho inadequadas. Por outro lado, vão ser apresentadas também algumas possibilidades de mudança. Então, como a criação de políticas públicas consistente, gestão escolar comprometida com a valorização humana, melhoria das condições de trabalho, formação continuada e permanente, participação democrática e coletiva e relações de respeito, cooperação e reconhecimento profissional. Então, a principal ideia é que a saúde do professor não depende apenas dele. É preciso que a escola, a sociedade e as políticas educacionais contribuam para construir um ambiente de trabalho mais saudável e valorizado. É isso. Pode passar. Então, agora, para fazer o nosso fechamento, né? A gente está um pouquinho no horário, eu vou colocar um pouco essa música que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Estão ouvindo? Sim. Certo. Deixa eu só um pouquinho. Há uma lição no campo dourado, onde os girassóis se erguem lado a lado. Sua coroa acompanha a luz do sol, pois sabe que a luz é direção e farol. Com eles aprendi a buscar meu brilho, não perder a força e seguir meu trilho. E se o vento forte tentar me derrubar, eu sei que é pra cima que devo olhar. Não desperdiço força com que me enfraquece, quando os ventos fortes vêm me derrubar. Muda a direção do olhar que me entristece, eu sou girassol pronta pra me reinventar. Assim como girassol, eu sigo a luz, viro meu rosto em direção do sol, deixo as sombras no passado na escuridão. Agora vou dançar com o sol no coração. Escolho com cuidado onde cria raiz, onde me fortaleço e sou mais feliz. Não pertenço às sombras que me apagaram, renasço como o sol, meu brilho eu disparo. Tem gente que vive olhando para o chão, presa no passado e sem ter direção. Mas hoje eu decidi ser como girassol, buscar minha própria luz, ser meu próprio farol. Assim como girassol, eu sigo a luz, viro meu... Eu coloquei só um pouquinho, só para a gente... Essa música eu acho que tem tudo a ver, né? Se alguém quiser comentar algo, mas eu acho que tem tudo a ver, porque é dizer o quê? Que a gente tem que seguir a luz, né? Ser como um girassol. Se alguém quiser fazer
compartilhar como... Quero dizer que eu acho que é um fechamento um tanto interessante, viu? Isso. Tanto para o grupo, né? Dizendo que é essa questão que a gente busca, o bem-estar, e o bem-estar está voltado justamente para essa questão desse autoconhecimento, dessa busca, ou seja, desse autocuidado o tempo inteiro que nós precisamos ter conosco e com as relações que a gente estabelece. Então, acho que o Girassol mostra esse conjunto desse coletivo e, ao mesmo tempo, essa individualidade nessa questão do autocuidado. Muito obrigada, meninas, aí, estava muito legal essa organização. Ficamos aqui com a última, né? Acho que a Bianca vai... Sim, a gente trouxe mais para refletir justamente sobre essa música e para refletir justamente o que leva você dessa formação, né? O que pôde contribuir, e a gente espera muito que com as reflexões, com os dados que a gente trouxe, as pessoas aqui possam também refletir muito e olhar para si e entender como é que está o meu bem-estar, né? Como que eu tenho cuidado de mim, como que eu tenho valorizado também a minha saúde, porque é muito importante, principalmente essas pessoas que estão logo ali na frente, cuidando tanto de tantas outras pessoas e proporcionando aí um ensino que é uma das bases mais fundamentais da vida, justamente de olhar para si, porque sem essa, né? Sem todo esse brilho, essa saúde mental em dia, acaba que a pessoa vai se esquecendo também. Então, a gente trouxe mais essa reflexão com a música e justamente essa frase, né? Assim como os girassóis buscam a luz, o que ajuda você a encontrar o equilíbrio e o bem-estar em meio aos desafios da educação? Então, se alguém quiser deixar compartilhar algo, deixar alguma frase, também fica à vontade. Mas é mais nesse intuito que a gente gostaria de fechar hoje a nossa formação. Perfeito, Bianca. Passamos, então. Então, nesse slide aqui, disponibilizamos algumas sugestões de leitura para quem quiser conhecer mais sobre o tema e aprofundar sobre os assuntos apresentados nessa apresentação, né? Aqui tem umas coisas de porcentagem sobre a Argentina, sobre o Brasil, então ali tem todo a questão do nosso trabalho, os conhecimentos que a gente utilizou para apresentar para vocês. Certo, obrigada. E aqui as referências, né, de tudo que a gente utilizou para fazer toda essa fundamentação teórica. Bem, gente, agora... Aqui a ficha. Isso, é a ficha de avaliação e a lista de presença para depois a gente poder emitir os certificados, né? Essa semana ainda a gente vai emitir os certificados e encaminhar pelo e-mail que vocês vão preencher nessa ficha também. É para saber como é que foi a formação, né? Enfim, as sugestões de vocês. E é isso, pessoal. A gente só tem a agradecer pela participação de todos, né? Pela disponibilidade de todos também. E contamos com a resposta a essa avaliação para a gente poder fazer a emissão dos certificados, tá bem? Então, desde já agradeço também a presença de todos, de toda a equipe, né, o pessoal da escola que está sempre junto com a gente, né, todos que participaram e ficaram até esse momento. Agradeço também as meninas, né, e agradeço a Thaís e a professora Flávia também. É isso. Eu sugiro só vocês colocarem o link, pessoal, da avaliação aqui no chat, para quem não está conseguindo fazer a leitura do QR Code, pode ser. Então, faço aqui um fechamento só para que a gente possa fazer esse encaminhamento, né? Dizer aí que o grupo trouxe uma temática muito importante e que, de uma certa forma, trouxeram os passos aí com a participação de todo o grupo, se fazendo presente. E a ideia de grupo é essa, né? Para que a gente possa se fortalecer, cada um trazendo a sua potencialidade. E hoje a gente teve aí a possibilidade tanto de uma pesquisa, de uma organização, onde vocês puderam trazer um conteúdo pertinente, trouxeram aí o compromisso com sua aprendizagem, no sentido da estruturação desse material, trouxeram aí a relação teoria e prática, né, trazendo a nossa convidada especial, então, assim, em nome também da Unisul, da Universidade de Blas Pascoal, atender aí o nosso agradecimento também pela presença.
aos professores da educação básica, que a formação continuada, esse projeto de extensão tem esse intuito de que a gente possa não só aprender dentro da universidade, mas compartilhar também aquilo que a gente vem aprendendo, né? E os professores da educação básica são para nós algo muito importante, porque lá se produz muito conhecimento e a gente também precisa muito deles aqui dentro da universidade, então essa troca é super importante. Então, quero deixar aqui em nome de todos o nosso agradecimento. Vou parar aqui a gravação, mas se quiserem continuar o nosso bate-papo, ele está aberto, tá?